Olá. Logo após o advento dos sistemas elétricos, as concessionárias independentes reconheceram que lhes seria mutuamente proveitoso interligar os seus sistemas. Daí por diante, duas grandes vantagens tornaram-se óbvias. A confiabilidade aumentou e os custos gerais de produção diminuíram. Posteriormente, outras economias foram obtidas em decorrência do planejamento coordenado de novas instalações de geração. Certas unidades de grande porte passaram a ser propriedade de mais de uma companhia. Além disso, a interligação trouxe melhor controle e melhores técnicas de proteção. É claro que a interligação só pode ser bem-sucedida quando as respectivas companhias coordenam plenamente suas atividades de planejamento e operação, e isto exige organização e a criação de normas e diretrizes gerais, uniformes, a serem seguidas por todos os participantes. No início da década de 60, foi criado e aprovado um grupo coordenador com a participação de todas as concessionárias. Era o NAPSIC, o Comitê Norte-Americano de Interligação de Sistemas Elétricos. Em 1980, o NAPSIC transformou-se no atual Conselho Norte-Americano de Confiabilidade Elétrica, NERC. Atualmente, o Manual de Operação do NERC é um conjunto de princípios e diretrizes estabelecidos a partir de 1962 e posteriormente ampliados. Novas tecnologias, bem como a experiência prática das concessionárias, levaram naturalmente a uma contínua atualização e revisão. Hoje, o manual é a principal fonte de práticas recomendadas para os sistemas interligados da América do Norte. Neste filme, iremos examinar o manual do NERC e o impacto de seus capítulos mais importantes sobre a operação de um sistema elétrico. O manual contém 28 princípios operativos, cujos detalhes são apresentados em 22 diretrizes operativas. Infelizmente, em virtude das constantes revisões feitas desde 1962, os princípios referentes a determinado assunto nem sempre se encontram em um mesmo capítulo. Em muitos casos, estão dispersos em diferentes trechos do livro. A fim de simplificar nosso estudo, selecionamos trechos de várias partes do manual, de modo a agrupar todos os princípios operativos comuns a um mesmo assunto. Com isto, obtivemos 5 grupos diferentes, pertinentes às seguintes áreas. 1. Controle da geração a fim de atender à demanda e manter a frequência, o erro de tempo e o intercâmbio de energia dentro de limites especificados. 2. Obtenção de alta confiabilidade através da coordenação, da configuração e operação das instalações. 3. Definição dos requisitos mínimos para as instalações dos centros de operação do sistema ou centros de controle de energia. 4. Lista das práticas de operação em situações de emergência, inclusive rejeição de carga, separação, recomposição e retomada de carga. 5. Recomendações para as instalações de proteção e de comunicações. O livro-texto contém uma tabela destinada a facilitar a consulta do manual NERC original, no qual são encontradas as diretrizes detalhadas. A tabela abrange os 5 grupos. Cada princípio operativo é designado por uma letra de A a Z, mais AA e BB, e cada um deles menciona várias diretrizes. Estas últimas fornecem maiores detalhes e fazem recomendações específicas sobre o assunto. Não raro, os tópicos têm pontos em comum entre si e várias diretrizes podem aplicar-se a mais de um princípio.
Examinemos, portanto, cada um dos princípios estabelecidos, bem como o raciocínio em que se baseiam. Vejamos primeiro o grupo 1. Como dissemos, este grupo tem a ver com o controle da geração a fim de atender à carga. Ao mesmo tempo, esse controle deve manter a frequência, o erro de tempo e o intercâmbio dentro de limites aceitáveis. Os princípios indicam claramente que todas as áreas de controle devem participar do controle de geração. 4 princípios operativos são apresentados nos itens E, F, L e M do manual. Em essência, dizem o seguinte: princípio E. Estabelece que cada área de controle deverá ter controle automático de geração preciso e confiável, como meio de manter o contínuo equilíbrio entre sua carga e geração, de tal forma que a carga líquida de suas interligações seja igual ao intercâmbio líquido programado, mais ou menos sua obrigação de bias de frequência. Princípio F. Estabelece que o bias de frequência de cada área de controle será ajustado de acordo com a característica de resposta de frequência da área. Princípio L. Estabelece que, para o adequado controle de frequência, é essencial que qualquer alteração do suprimento de energia programado seja cuidadosamente coordenada entre as áreas de controle, de modo a não sobrecarregar outros sistemas ou áreas de controle. Princípio M. Estabelece que os sistemas que operam em paralelo deverão escolher um sistema para monitorar qualquer erro de tempo em toda a área interligada. Essas tarefas parecem assustadoramente grandes, mas, como devem estar lembrados, dedicamos bastante tempo a todos estes itens nos filmes anteriores. E qual o raciocínio em que se baseiam estes princípios operativos? Examinamos, em primeiro lugar, a função de controle automático de geração mencionado no princípio E. Essencialmente, toda área tem a responsabilidade de controlar sua própria geração de acordo com os valores programados de intercâmbio e frequência. É claro que isto acarreta, desde logo, um problema. É simplesmente impossível a todas as áreas de um grupo interligado manterem exatamente constante a frequência do sistema do qual fazem parte, ao mesmo tempo em que mantêm os níveis de intercâmbio exatamente como programados. Os ajustes da frequência e dos reguladores de tensão mudam constantemente à medida que a carga do sistema varia. O CAG emite constantemente sinais corretivos. É preciso que haja certa flexibilidade nas interligações de modo a permitir que os sistemas de controle funcionem em condições de carga em contínua mutação. Vimos nos filmes 9 e 10 como funciona o despacho econômico e como o CAG atua como controlador central. Na prática, cada área de controle monitora os fluxos de suas próprias interligações e, a partir daí, calcula o seu intercâmbio líquido total. Em seguida, esse total é indicado pelo medidor de intercâmbio líquido. Assim, quando ocorre um desequilíbrio entre carga e geração em determinada área de controle, a diferença é acusada pelo medidor. Se tivermos uma perda de geração em determinada área, o medidor de intercâmbio líquido indicará um aumento de megawatts importados. Da mesma forma, as áreas vizinhas acusarão um aumento de megawatts exportados. A frequência cairá, mas, no caso de grandes interligações, as variações de frequência serão muito menos perceptíveis para o despachante do que a variação do fluxo de interligação. Vejamos um exemplo do que sucede após uma perturbação em um sistema de duas áreas. Este diagrama mostra duas áreas de controle. A área A
está fornecendo à área B um intercâmbio líquido programado de 100 megawatts. Para o sistema completo, a carga e a geração totais estão equilibradas em 2.900 megawatts. Suponhamos agora que a carga de consumo aumente em 50 megawatts na área A. Nesse instante, uma vez que a carga total passa a exceder a geração, todo o sistema começa a desacelerar. A queda de frequência tem dois efeitos. Nas duas áreas, a demanda real da carga diminui ligeiramente, mas, o que é mais importante, os reguladores das turbinas de ambas as áreas detectam a desaceleração e abrem as válvulas de admissão de vapor a fim de aumentar a produção dos geradores. Neste ponto, é a ação dos reguladores que detém a queda de frequência. Até aqui, o CAG não teve nenhuma participação significativa. Vemos aqui a nova condição de equilíbrio. A frequência foi estabilizada em 59,97 Hz. Os reguladores aumentaram a geração nas duas áreas, mas as cargas caíram ligeiramente, uma vez que a frequência é baixa. Como sabemos, a carga de consumo varia com a frequência, dependendo das características da carga. Carga e geração estão agora equilibradas em 2.930 megawatts e o intercâmbio caiu para 66 megawatts em relação aos 100 megawatts programados. Agora, o CAG entra em ação a fim de restaurar os níveis programados de frequência e intercâmbio. Para isto, o CAG reajusta os pontos de referência de carga dos reguladores, sendo que as correções mais significativas serão feitas na área A, onde ocorreu a variação de carga. Mas, antes de continuarmos a analisar este exemplo, façamos uma pausa. Desligue o videotape e estude seu livre-texto. Voltemos ao nosso exemplo da atuação do CAG. Este diagrama de controle nos mostra o processo do CAG. Estes círculos representam relés calculadores que às vezes são chamados também de somadores. Convém lembrar que o CAG é sensível a duas variáveis, frequência e intercâmbio. Reage a um sinal de erro chamado erro de controle de área, ou ECA, que consiste na combinação de um erro de intercâmbio e um erro de frequência. O erro de intercâmbio é simplesmente o intercâmbio real menos o programado. O erro de frequência é obtido tomando-se a frequência real e subtraindo-se a frequência programada. Note-se, porém, que não podemos simplesmente somar a diferença de frequência em Hz ao erro de intercâmbio, que é dado em megawatts. As unidades de medição são diferentes. O que fazemos é converter a diferença de frequência em megawatts, multiplicando-a por um fator de bias de frequência. Esse fator expressa a taxa de variação de megawatts para uma variação de 1/10 da frequência, valor que depende da característica de resposta de frequência de cada sistema. Logo mais, voltaremos a este assunto. A equação do erro de controle de área pode ser escrita como segue. O erro de controle de área é igual ao produto da diferença entre a frequência real e a frequência programada pelo fator de bias de frequência mais a diferença entre o intercâmbio real e o intercâmbio programado. Retornemos ao nosso exemplo a fim de ver como usar esta equação. Suponhamos um fator de bias de frequência de 60 megawatts por 1/10 de Hz para a área A
e de 120 megawatts por 1/10 de Hz para a área B. Calculemos agora o erro de controle de área, sem esquecer que esse erro tem componentes de frequência e de intercâmbio. Na área A, o erro de controle de área é igual a esta expressão. Vejamos primeiro a diferença de frequência. 59,97 menos 60 Hz é igual a menos 0,03 Hz. Em seguida, multiplicamos esse resultado pelo fator de Bayes de frequência, que é 60 dividido por 0,1. O componente de frequência é, portanto, igual a menos 0,03 vezes 600, o que nos dá menos 18 megawatts. Note-se que convertemos a diferença de frequência em hertz em um valor em megawatts, e esse valor é negativo. Por quê? Porque a frequência real é baixa, naturalmente. Vejamos agora o componente de intercâmbio. Um valor real de 66 megawatts menos os 100 megawatts programados. O resultado é um erro de intercâmbio de menos 34 megawatts. Para obter o ECA total, temos de somar esses dois componentes. Obtemos um erro total de controle de área de menos 52 megawatts, o que indica subgeração. Consequentemente, o CAG emitirá sinais para aumentar o ajuste dos reguladores de todos os geradores da área A. Podemos fazer o mesmo cálculo para a área B, como segue. O erro de frequência é menos 36 megawatts. A contribuição do erro de frequência é o dobro da área A. Por outro lado, o valor do erro de intercâmbio é 34 megawatts, o mesmo da área A, só que, neste caso, é positivo. Vejamos o que acontece quando somamos os dois sinais. Menos 36 mais 34 é igual a menos 2. Os dois valores praticamente se anulam. Um sinal de aumento muito pequeno de geração é enviado aos geradores da área B. Em tal situação, portanto, a geração permanecerá quase constante na área B. Naturalmente, quando a frequência voltar ao normal, em virtude do aumento de geração na área A, o componente de erro de frequência será eliminado ou pelo menos reduzido. Assim, o erro de intercâmbio assume o controle e ajusta a geração de B de modo a satisfazer o intercâmbio programado. Como vemos aqui, o intercâmbio aumenta até o valor estabelecido. Escolhido o valor adequado do fator de Bayes de frequência, a atuação do CAG volta-se principalmente para os geradores da área na qual ocorreu a variação de carga, a área A. Temos, portanto, um bom motivo para empregar esse Bayes de frequência. Sem ele, a área B perceberia uma redução do intercâmbio importado e trataria de reduzir a geração. Consequentemente, a frequência cairia ainda mais. Com o Bayes, porém, o sinal de erro de frequência tende a cancelar o erro de intercâmbio na área estável, área B, evitando que ela reduza a geração exatamente quando a frequência está caindo. E assim, como dissemos, o fator de Bayes de frequência em megawatts por 1/10 de Hz baseia-se na característica de resposta de frequência da área de controle em questão. O que significa isto? A magnitude dessa resposta não será a mesma para todas as áreas. A resposta dependerá de várias características específicas de cada uma delas. Essas características são o tamanho da área, ou seja, a capacidade de geração disponível, as características de estatismo dos reguladores dos geradores. Como sabemos, é isto que determina a quantidade da variação da geração em relação a determinada variação de frequência. As características da relação frequência-carga da própria área, ou seja,
a quantidade da redução da demanda de carga em decorrência da queda de frequência. Na prática, esses fatores costumam ser determinados através de simples tentativas. Na operação do dia a dia, em diferentes horários, ocorrem surtos e oscilações de frequência cujos resultados e efeitos são registrados. Se acumularmos uma quantidade suficiente de dados, podemos determinar a característica da resposta de uma área às variações de frequência. Essa resposta é dada em megawatts por 1 Hz de variação. Mas como uma variação de frequência de 1 Hz é muito grande, o valor da resposta costuma ser expresso em megawatts por 1/10 de Hz de variação. Por exemplo, se observarmos que nossa área reduz a importação de energia em 100 megawatts quando a frequência cai em, digamos, 1/10 de Hz, isso é o resultado combinado da atuação do regulador aumentando a geração e da redução da carga da área. O valor dessa resposta será 100 sobre 0,1, ou seja, 1000 megawatts por 1 Hz de variação. O bias de frequência de cada área de controle que opera em paralelo com outras áreas deve ser igual à sua característica de resposta de frequência. Esse bias de frequência permite que o CAG ajuste a geração sempre que a frequência varia de acordo com as características dessa área. O ajuste do bias de frequência geralmente difere de uma área para outra. É esse ajuste que determina a real contribuição de cada área para o controle global da frequência do sistema e ajuda a minimizar a atuação desnecessária do CAG em áreas estáveis. Os ajustes específicos de bias de frequência são revisados anualmente pelo comitê coordenador e alterados quando necessário. Pelo que acabamos de ver, é óbvio que a frequência não permanece exatamente no valor programado durante todo o dia. Essas variações de frequência afetam os relógios elétricos que funcionam à velocidade síncrona. Quando o erro de frequência costuma indicar mais baixa frequência do que alta frequência, o erro de tempo vai se acumulando de tal modo que os relógios podem atrasar-se em alguns segundos em relação à hora padrão. De fato, lembro-me de certos sistemas sobrecarregados nos quais o erro de tempo chegava a provocar atrasos de 5 a 10 minutos. Hoje em dia, porém, pensamos em termos de apenas alguns segundos. Quando o erro de tempo é, digamos, um atraso de 3 segundos, podemos corrigi-lo meramente operando o sistema a uma frequência superior à frequência padrão, ou seja, aumentando-se ligeiramente a frequência programada. Dentro de certo tempo, o erro será eliminado. Naturalmente, o mesmo erro ocorrerá em todo o sistema interligado, de sorte que é necessário coordenar a sua correção. O manual do NERC trata desse assunto. O manual estabelece os padrões aceitáveis de erro e correção de modo geral. A correção de tempo é aplicada quando o erro excede 2 ou 3 segundos para mais ou para menos. Normalmente, somente uma das áreas de controle do sistema interligado será encarregada de monitorar a hora do sistema, comparando-a com a hora oficial. Essa área fiscalizadora inicia a correção da hora, emitindo instruções a todas as áreas de controle interligadas. O método habitual de correção é aumentar ou diminuir a frequência programada em 0,02 de Hz, ou então o intercâmbio líquido programado pode ser alterado para igualar as contribuições dos bias de frequência. Com um desvio de 0,02 de Hz, a correção do erro de tempo começa e termina em horas e meias horas em ponto. O grupo de monitoramento deve dar a conhecer essa alteração com uma antecedência de pelo menos 20 minutos.
Pode ocorrer um problema de ausência de coordenação quando as áreas se separam durante uma emergência. Nesse caso, a área procura corrigir o seu próprio erro de tempo, igualando-a ao do sistema monitor antes de religar-se ao sistema. Ou, então, o seu erro de tempo pode ser recalibrado de acordo com o do monitor após o religamento. Naturalmente, isto significa que todos os relógios dessa área estarão incorretos e terão de ser acertados pelos consumidores. Isto, porém, não esgota este assunto de intercâmbio. O manual do NERC tem mais a acrescentar, mas continuaremos após o intervalo. Por enquanto, desligue o videotape e estude o assunto em seu livro-texto. Acabamos de ver o que é o CAG, que, em última análise, toma medidas para alterar a geração na área em que ocorreu a variação de carga, resultando que a frequência e o intercâmbio voltem aos níveis normais. Isto significa que, durante alguns minutos após uma perturbação, o intercâmbio não obedecerá à programação. Mesmo em circunstâncias normais, haverá erros de medição. E as respostas do CAG e dos controles das usinas é um tanto lenta. Portanto, os fluxos horários das interligações serão algo diferentes dos valores desejados. O resultado inevitável desses desvios é o intercâmbio involuntário. Isto significa que alguém recebe energia demais em prejuízo de outros. Da mesma forma, outros fornecem energia a mais ou a menos. A forma mais simples de corrigir o erro de intercâmbio é compensá-lo na hora seguinte. Por exemplo, suponhamos que a companhia A forneceu um excesso de 5 megawatts à companhia B. Então, em vez de exportar os 100 megawatts programados para a hora seguinte, a área A pode ajustar sua exportação para 95 megawatts. Ou seja, exportará 5 megawatts a menos. Tudo muito simples quando se trata de apenas duas companhias. Mas, quando várias companhias participam de um programa de intercâmbio, o problema de intercâmbio involuntário é mais complicado. Suponhamos, por exemplo, que a maioria dos participantes de um grupo de áreas de controle queira corrigir o intercâmbio involuntário e que todos decidam exportar ao mesmo tempo. Se ninguém quiser importar, haverá um excesso de geração e a frequência subirá. A diretriz 5 do manual NERC contém várias normas para a correção do intercâmbio involuntário. Foi estabelecido, por exemplo, que a sobregeração é permitida, mas só deve ocorrer quando o desvio de tempo acumulado registra um atraso. Ou seja, quando o tempo síncrono se atrasa em relação ao tempo oficial. O aumento de frequência tende a corrigir esse atraso. Da mesma forma, a subgeração é permitida somente quando o erro de tempo está adiantado. Há ainda outra restrição que se aplica à correção do intercâmbio involuntário. Digamos que uma companhia esteja devendo a outra um excesso de energia recebido em período de ponta. Não é aceitável devolver essa energia em períodos de carga leve ou fora de ponta. E por que não? Porque, como sabemos, em períodos fora de ponta, a energia é mais barata. Ou seja, o custo incremental, lambda, é menor a níveis menores de geração.
As normas dizem que qualquer excesso de energia recebido em períodos de ponta deve ser devolvido em períodos de ponta. Muito bem. Vimos, portanto, em certo detalhe, um sistema de controle de frequência e intercâmbio. Precisamos agora supervisioná-lo, isto é, monitorar o seu desempenho de modo a minimizar os erros. Nossa primeira preocupação é com erros no sistema de controle. Assim, devemos conferir o intercâmbio real a cada hora, comparando-o com o intercâmbio programado. A ocorrência de um erro sempre na mesma direção sugere um erro de equipamento ou talvez alguma incorreção de bias no ajuste do controle. O operador deve fazer um ajuste para compensar o erro e avisar o grupo de manutenção quanto ao defeito aparente. Como método de identificar vários tipos de erro no sistema de controle, o NERC estabeleceu um conjunto de inspeções regulamentares, das quais todas as áreas de controle participam periodicamente. O apêndice A do manual do NERC descreve os procedimentos a serem adotados nessas inspeções. Um deles, como vemos aqui no anexo 3, monitora o desempenho de uma área em condições normais e de perturbação. Isto é feito mediante inspeção do erro de controle de área, que é normalmente indicado e registrado continuamente em um gráfico. O SA deve obedecer um conjunto de normas estabelecidas no manual. Existem normas ou critérios para operação normal e também de emergência. Em condições normais, os critérios são: número 1, o SA deve cruzar a linha de zero pelo menos uma vez a cada 10 minutos. E, número 2, o valor médio deve estar dentro de um limite especificado. Estes são os chamados critérios A1 e A2. O limite médio deve ser determinado a partir do desempenho anterior do sistema. De fato, seu valor depende da taxa de variação horária da carga do sistema no período de ponta máxima do ano e é atualizado todo mês de fevereiro. No caso de perturbações, como a perda de um gerador, as regras para o SA são bem diferentes. Antes, porém, devemos definir o que significa uma perturbação no presente contexto. Disse que há uma perturbação quando o SA do sistema equivale a 3 vezes o seu limite médio. Quando está em perturbação, o sistema deve ter uma boa característica de recuperação, de modo que, para essa situação, são estipulados os seguintes critérios. 1. O SA deve retornar a zero dentro de 10 minutos. E 2. O SA deve iniciar a recuperação dentro de 1 minuto. São os chamados critérios B1 e B2. À guisa de exemplo, vejamos alguns gráficos e examinemos o comportamento do SA. Temos aqui um caso extremo que satisfaz esses critérios. Poderia ser melhor, mas é aceitável. Note-se que, a cada 10 minutos, o SA cruza a linha de zero. Além disso, o SA é quase zero. Isto porque as áreas positivas são praticamente iguais às áreas negativas. Para este sistema, o limite médio é 10 megawatts e o SA médio é inferior a esse limite. Mas podemos ver que ele chega bem perto do limite de perturbação de 30 megawatts, que é 3 vezes o limite médio. Esta aqui é outra situação extrema,
que satisfaz os critérios, embora não chegue a ser aceitável. O SA realmente cruza a linha de 0 a cada 10 minutos. Mas, geralmente, o nível do SA tende para o lado positivo. Tem-se praticamente um estado contínuo de sobregeração. O valor médio fica próximo do limite de 10 megawatts. Tipo de situação que provoca intercâmbio involuntário. Por outro lado, temos aqui uma situação de perturbação. Na marca de 3 minutos, o SA ultrapassou o limite de perturbação no sentido da subgeração. Isto indica a perda de uma grande unidade ou a adição de uma grande carga nesta área. Após 1 minuto, começa a recuperação. E aqui, apenas 10 minutos após a perturbação, o SA cruza a linha de 0. Vemos que esta grande área apresenta um aumento da importação de megawatts, resultando em acúmulo de intercâmbio involuntário durante a perturbação. Isto teria de ser compensado em alguma outra hora. A segunda perturbação, que vemos aqui, começa depois que o SA permaneceu negativo durante cerca de 4 minutos. A recuperação é boa. Tem início imediatamente e o SA cruza a linha de 0 cerca de 9 minutos após a perturbação. Mas este gráfico pode induzir-nos a erro. Note-se que, ao todo, o SA permaneceu negativo durante 13 minutos, o que é mais do que os 10 minutos permitidos. Embora não seja considerado uma violação, pois o critério de 10 minutos foi atendido antes da perturbação, e o critério de perturbação de 10 minutos foi satisfeito após a perturbação. Resumindo, portanto, o despachante tem a responsabilidade de manter o sistema em condições adequadas para que o mesmo possa responder e apresentar um bom desempenho do CAG. Deve certificar-se de que os controles funcionam corretamente, com todas as interligações incluídas no intercâmbio líquido. Comparando com a programação, o total de megawatts exportados ou importados deve certificar-se de que o sistema está seguindo o programa. Além disso, deve sempre certificar-se de que existem geradores suficientes para participar da regulação. Caso contrário, a resposta do sistema às perturbações será lenta demais. É hora de fazermos uma pequena pausa. Desligue o vídeo e estude o livro-texto. Na próxima parte, examinaremos vários critérios da confiabilidade do sistema. Vamos prosseguir. Em nossa discussão do manual de operação do NERC, falamos primeiro do grupo 1, que tem a ver com o controle da geração. Vejamos agora o grupo 2. Os 8 princípios operativos que consistem este segundo grupo têm a ver com a confiabilidade do suprimento de energia. Um alto nível de confiabilidade é atingido através de 1. Projeto coordenado e adequado dos sistemas e instalações. 2. Coordenação da operação do sistema. 3. Cuidadoso treinamento do pessoal. Estes 3 requisitos resumem as ideias contidas nos 8 princípios operativos e nas 10 diretrizes correspondentes. Nos filmes anteriores, analisamos uma série de itens relacionados com a operação confiável. Para maiores detalhes, deve-se consultar o manual. Mencionaremos
aqui apenas os pontos mais importantes. Em primeiro lugar, vejamos a confiabilidade das usinas e instalações. O princípio operativo C diz que toda a área de controle deve ter capacidade suficiente para atender sua carga prevista em 60 Hz, com margem adequada de reserva e regulação. Portanto, mesmo quando, por motivos econômicos, uma área de controle tenha de importar energia de uma área vizinha, ela e todas as outras áreas continuam responsáveis pelo atendimento de sua própria carga, com certa margem de reserva. Diariamente, usam-se previsões de carga para calcular a quantidade de geração necessária. Essa estimativa é baseada na expectativa de carga, mais alguma reserva para possíveis desligamentos. Parte da geração de reserva tem de ser sincronizada e parcialmente despachada. Trata-se da reserva girante. Essa reserva inclui também cargas que, por acordo prévio, podem ser desligadas quando necessário. É o que se chama de carga interruptível. Por exemplo, o bombeamento de uma usina hidrelétrica reversível pode ser interrompido para que a geração disponível venha a suprir outras cargas. Um gerador que esteja ligado, mas com os dutos em seco, pode ser carregado em pouco tempo, bastando que se abram as comportas. Com isto, obtém-se rapidamente uma reserva. Ainda assim, não se consegue a plena carga instantaneamente. É preciso tempo para obter-se o fluxo de água adequado nos dutos. Numa unidade a vapor, o problema do esforço térmico pode limitar o carregamento a alguns megawatts por minuto, de modo que a criação desse tipo de reserva leve um tempo considerável. Outro tipo de capacidade de reserva que pode ser acionada rapidamente é aquela produzida por geradores a gás, que podem atingir a plena carga em 5 a 10 minutos. Mas, qualquer que seja a composição da capacidade de reserva, o despachante deve saber onde as unidades estão situadas e com que rapidez as mesmas poderão ajudá-lo. A localização é importante. A concentração de todas as reservas em uma área pode levar a congestionamentos de transmissão. Geralmente, o melhor local para a reserva de geração é naquelas áreas em que são grandes importadoras de energia. Muito bem. Vejamos agora alguns aspectos da confiabilidade dos sistemas de transmissão. Dissemos há pouco que os sistemas de geração são projetados de modo a ter certa capacidade de reserva. Um sistema de transmissão, porém, não dispõe propriamente de instalações de reserva. Geralmente, todas as linhas disponíveis estão em serviço e o despachante tem de trabalhar com as instalações existentes. Como ficou dito, é responsabilidade do despachante conhecer os limites de carga do seu sistema de transmissão. O despachante deve conhecer os pontos fracos do sistema e as contingências prováveis, capazes de provocar grandes sobrecargas. Em termos de operação do dia a dia, um aspecto muito importante da função do despachante é coordenar a manutenção, a fim de preservar a confiabilidade do sistema. Quando é preciso desligar uma linha de transmissão para manutenção, todas as companhias vizinhas que possam ser afetadas devem ser avisadas com bastante antecedência. Com isto, evita-se duplicar a manutenção e enfraquecer o sistema em virtude de desligamentos simultâneos. Convém observar que a programação e coordenação da manutenção não se aplica unicamente ao sistema de transmissão, mas é igualmente importante para os equipamentos de controle e reativo, para os controles de geradores e para as comunicações.
Outro ponto a ser considerado na operação diária é que os despachantes podem tirar proveito da capacidade de transferência de emergência do sistema. O que queremos dizer com isto? Basicamente, trata-se da capacidade de transmitir carga maior que a normal para um sistema vizinho. Cada linha do sistema de transmissão tem limites de carregamento de longa e curta duração que devem ser observados. Além disso, pode haver outras restrições além de limites de carregamento. Por exemplo, é possível que a quantidade de energia que se pode transmitir em determinado setor do sistema seja limitada, devido a problemas de estabilidade ou controle de tensão. Os critérios estabelecidos pelo NERC em seu manual dizem que, em condições de transferências de emergência, o carregamento da linha de transmissão pode ultrapassar o nível normal, mas não deve exceder o seu valor de emergência de longa duração. 2. As tensões do sistema devem ser mantidas dentro de limites razoáveis. 3. E o que é mais importante, o sistema não deve ser solicitado ao ponto de não poder sobreviver à perda de outro componente de equipamento. Se ocorrer uma perda, o sistema deve permanecer dentro dos limites de emergência de carregamento e tensão. Chegamos, assim, a uma conclusão muito importante. Podemos forçar um pouco nosso sistema a fim de ajudar um vizinho. Mas se, subsequentemente, perdermos algum equipamento crucial, nosso sistema deve ser capaz não só de sobreviver à perda, mas também de retornar a condições aceitáveis de carregamento e tensão. Se isto não for possível, seremos obrigados a tomar medidas mais drásticas. Uma delas seria reduzir a ajuda prestada ao nosso vizinho, a fim de não forçar demais o nosso sistema. Estes limites de transferência de emergência são sujeitos a alterações. O despachante deve periodicamente receber informações detalhadas quanto às limitações existentes. Melhor ainda, esses informes devem estar disponíveis em tempo real, com monitoração e atualização constantes. Sabemos que o acúmulo e o processamento de informações são cruciais para que o despachante possa controlar o sistema, como já ressaltamos várias vezes. Os princípios e diretrizes de confiabilidade têm muito a ver com essa necessidade de coordenação e comunicação. Por exemplo, a diretriz 16 trata da necessidade de coordenar a manutenção, como acabamos de mencionar. Em filmes anteriores, ressaltamos também a necessidade de uma cuidadosa análise posterior das causas de emergências e desligamentos, bem como do tratamento dado a tais situações. Esses aspectos são o assunto das diretrizes 18 e 19. Uma situação incomum de emergência que ainda não discutimos tem a ver com as medidas a tomar em uma emergência energética. É esse o assunto da diretriz 22. Essa diretriz indica o que fazer em caso de deficiência do suprimento de combustível, seja de combustível fóssil, como óleo diesel ou carvão mineral, ou da água de um reservatório. Em 1979, por exemplo, houve uma aparente escassez de carvão mineral em virtude de fortes nevadas nos Estados Unidos. Havia combustível em quantidade suficiente, mas não era possível entregá-los à usina. Em tal situação, a função do despachante é fazer com que os planos de emergência sejam seguidos. O conteúdo e as providências constantes desses planos são discutidos na diretriz 22.
No caso, o objetivo do despachante é, obviamente, conservar combustível. Muitas regiões costumam ter geração mista, ou seja, hídrica, a carvão, a óleo diesel e nuclear. Um despacho econômico cuidadoso reduz as perdas e otimiza o uso do combustível. Quanto ao mais, cabe à direção da concessionária tomar medidas para resolver o problema energético, seja apelando ao público e à indústria no sentido de reduzir cargas desnecessárias, seja solicitando a ajuda de órgãos do governo e de outros fornecedores de fontes energéticas. Ok. Vimos, portanto, até agora, várias diretrizes incluídas em nossos grupos. 1. Controle de geração. E 2. Critérios de confiabilidade. Resta-nos ainda falar das diretrizes referentes aos centros de energia, práticas de emergência, proteção e comunicações. É o que falaremos após o intervalo. Por enquanto, desligue o vídeo e estude o livro-texto. Olá, examinemos agora o terceiro grupo de princípios operativos, aquele referente aos centros de controle de energia. Vejamos novamente alguns dos pontos já discutidos. Primeiro, todo centro de controle deve receber dados de telemetria sobre os fluxos em suas interligações. Isto é essencial para que os despachantes e os equipamentos de controle possam verificar o intercâmbio a cada momento. Além disso, o fluxo acumulado no tempo deve ser indicado e registrado. Este dado é a base do faturamento do intercâmbio, podendo também ser usado para verificação do desempenho do CAG. O segundo requisito é algo que ainda não havíamos mencionado. Trata-se da necessidade de uma fonte confiável de energia para o próprio centro de controle. Os medidores, equipamentos de controle e computadores são absolutamente essenciais durante uma emergência. E todos exigem uma fonte de força. Mas pode acontecer que a energia fornecida pela concessionária ao centro de controle seja interrompida exatamente durante uma emergência. Deve existir uma fonte permanente de energia para uso em casos de emergência, a fim de manter em funcionamento o centro de controle. Muitas vezes usam-se geradores diesel para esse fim, os quais podem ser complementados por uma unidade de bateria e carregador. Em todos os centros de controle, o suprimento de energia de emergência deve ter capacidade suficiente para operar durante toda e qualquer emergência. Vejamos agora o nosso grupo 4, no qual são discutidos os princípios operativos para uso em condições de emergência. Esse grupo inclui tópicos como separação de área, rejeição de carga e recomposição, com os quais vocês já devem estar familiarizados a esta altura. O que eu gostaria de fazer é discutir rapidamente certo aspecto que vale a pena ressaltar. Em nossa discussão anterior, deixamos de mencionar a possibilidade de uma separação do sistema capaz de provocar o envio de sinais errados pelo CAG. Por exemplo, vejamos este sistema. Estamos gerando 3.500 megawatts na área A e exportando 200 megawatts, conforme programado para o restante do sistema interligado. Suponhamos que a área A se separe em duas partes, de modo que os níveis de carga e geração fiquem assim. Teríamos aqui uma ilha autossuficiente, na qual a reserva girante provavelmente poderia compensar o déficit.
Enquanto isso, a outra parte da área A continuaria ligada ao resto do sistema. A área A está agora exportando 300 megawatts. O CAG detectará o erro de saída de intercâmbio. A frequência pode estar ligeiramente elevada, mas não muito, caso o resto da interligação seja grande. Com uma saída maior de megawatts e uma frequência acima do normal, o CAG da área A comandará uma redução de geração. Os sinais destinados a reduzir a geração irão para todas as usinas geradoras da área A, inclusive aquelas localizadas nesta subárea aqui. Assim, esta ilha pode deixar de ser capaz de suprir a sua carga e, por isso, providenciar rejeição de carga ou até mesmo uma paralisação. Neste caso, a operação deve controlar a geração na ilha manualmente. Este exemplo põe em evidência a responsabilidade do despachante. Mesmo dispondo de um sistema de controle automático, ele deve estar de sobreaviso quanto à possibilidade de sinais falsos e usar as informações básicas disponíveis para conferir o estado do sistema. Finalmente, chegamos ao nosso grupo 5, cujos princípios operativos têm a ver com instalações de comunicação e proteção. É claro que os sistemas interligados necessitam de um sistema sofisticado e confiável de comunicações. Essas comunicações podem assumir várias formas, como vocês sabem: voz, telemetria de dados, controle de geração, controle supervisório, relés de proteção. Para maior confiabilidade, devem existir canais sobressalentes independentes para transmissão de voz e dados. Esses canais de backup podem ser de rádio ou micro-ondas. O uso de relés é de importância fundamental para evitar danos ao sistema e aos equipamentos. O importante é que as práticas de proteção empregadas por companhias vizinhas sejam compatíveis. Para promover essa compatibilidade, as diretrizes recomendam: 1. Adotar um conjunto de critérios para o planejamento e a aplicação de relés. 2. Adotar um sistema de revisão de esquemas e ajustes. 3. Manter o pessoal da operação informado quanto à finalidade a qual se destinam os relés. 4. Adotar procedimentos para teste e manutenção dos relés. O despachante tem participação ativa na execução destas duas últimas recomendações. É extremamente importante que o despachante saiba como os relés se aplicam ao sistema. Deve saber também como eles operam e quais as suas limitações. Portanto, qualquer alteração que venha a ser feita na aplicação dos relés deve ser comunicada ao despachante. As atividades de teste e manutenção exigem a supervisão do despachante. Enfim, o despachante tem a responsabilidade de coordenar com os operadores a programação adequada dos testes. Deve também verificar que o programa de testes não traga riscos para o sistema. Sabe, Margaret, esta discussão do manual do NERC lembrou-me de grande parte da matéria que havíamos estudado nos filmes anteriores. Afinal, este é o último filme da série. E bem que nós poderíamos fazer aqui uma revisão geral. O problema é que estudamos tantos assuntos que é impossível revê-los todos a essa altura. Mas vocês, despachantes, sempre podem rever os filmes e consultar alguma parte que não tenha ficado muito clara. Esta é uma das vantagens do treinamento através de vídeo. Então, deixe-me dizer que, para mim, foi um grande prazer fazer esse programa com você, Margaret. E foi muito interessante, eu diria mesmo fascinante, lidar com todos esses aspectos técnicos e, especialmente, com o pessoal competente do PTI. Al Wood, que nos disse tudo o que queríamos e não queríamos. E que não queríamos. Paul Cartlark, que se encarregou da parte da proteção dos sistemas.
John Mountford, que redigiu a parte dos desastres, apagamentos e outras coisas divertidas. Harrison Clark, que tratou dos aspectos da transferência e estabilização de potência. Dave Lawrence, que fez a parte das comunicações, micro-ondas, rádio e, naturalmente, telefone. E não devemos esquecer Margaret, que abalava a minha frequência sempre que se punha a calcular transferências e intercâmbios de potência. E eu também me diverti muito. Mesmo em nossas discussões mais acirradas. Tudo foi muito interessante. Acho que fizemos uma coisa muito importante. E espero que todos vocês concordem comigo a respeito deste programa. Além do mais, foi ótimo trabalhar com a turma do vídeo nos estúdios da Layton & Kidd. Refiro-me a pessoas como Mitch Anderson, com o conhecimento que tem de audiovisuais. E todo o departamento de artes gráficas, Mary Ann, Jeff e Mary Lou. As datilógrafas que prepararam quilômetros de roteiro e narração. Tony Miles e seus truques técnicos. E você, Ted, que conseguiu arrumar tudo isso num conjunto coerente, ainda por cima deixar os diretores satisfeitos. Que tal repetir o curso? Então, até o próximo programa. Ei, cuidado com o café, não... Ah, não.